Olá pessoal, meu nome é o professor Darlan e essa aula, conforme havíamos combinado, ela vem para complementar dois temas que, apesar de pouco cobrados em concursos, principalmente essa parte que a banca definiu de poder executivo e a parte de poder processo legislativo, eu considero importante que nós abordemos, que não sejamos negligentes em relação a esses temas, mesmo porque o Poder Executivo, né, que é a parte maior, nós tivemos aí um momento histórico, né, em relação ao Brasil, porque nós tivemos pelo TSE há pouco tempo, nós estamos aí hoje no dia 15 de junho, nós tivemos pelo TSE o julgamento da chapa vitoriosa nas últimas eleições presidenciais, que foi envolvida, né, num processo absurdo de corrupção e de abuso de poder econômico. Né? Então, isso certamente pode influenciar o examinador em algum momento, e essa influência pode gerar questões, né? Questões sobre esse tema que nós temos, que é o poder executivo. Né? Qual é o objetivo da Constituição fazer a organização dos poderes e definir aí, né, o poder executivo? Primeiro, por causa da opção que nós fizemos por uma república presidencialista. Então, a Constituição ela precisa ali, né, como elemento básico, material da sua organização, definir como vai ser exercido esse poder executivo. E no caso ela fala especificamente aqui quem vai ser o chefe do poder executivo e quem vai exercer esse poder. Né? Ela fala o seguinte: o poder executivo será exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Né? Então, quem exerce o poder executivo? O presidente da República. E como ele exerce esse poder? Né? Com o auxílio dos seus ministros, pelos cargos de confiança, né, dos ministros de Estado. Então, cada presidente vai definir, por exemplo, quais são os seus ministérios e como é que ele vai dividir esse poder aí entre seus auxiliares. Né? Nós temos aí hoje ministérios com grande poder, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, né, que chegaram até a falar que o Ministério da Justiça era um estado dentro de um outro estado. Enfim, o número absurdo de competências que o Ministério da Justiça tem. Há pouco tempo nós tivemos também a troca dos ministros da Justiça, e o ministro da Justiça é responsável pelo comando de um outro órgão da administração direta, hoje também muito estratégico, exercendo uma atividade fundamental, que é a Polícia Federal. Então vem aí a grande polêmica do atual ministro da Justiça tentar coibir as investigações aí, principalmente da maior delas, que é a Lava Jato. E em função disso há uma grande preocupação, né, há um grande interesse público em relação a esse ministério. Não podemos perder de vista que isso é o exercício de um poder, né? O poder executivo, e esse poder é exercido diretamente pelo seu chefe, no caso aí o presidente da República, ainda o Michel Temer, até esse momento que nós estamos gravando essa aula. E eu acredito, apesar de nenhum direcionamento político, que ele provavelmente vai ficar até o final do mandato dele, mas nós vamos discutir aí uma outra questão polêmica ainda nesse capítulo de poder executivo, que é a substituição ou a convocação de novas eleições no caso de vacância do cargo de vice-presidente, porque o Michel Temer já está em substituição com o presidente titular, que seria a senhora Dilma Rousseff. Bom, seguindo aqui na aula, nós temos a eleição do presidente da República, justamente o nosso maior,
o que nós tivemos aí, né, de contexto histórico de maior repercussão ultimamente, né? E a Constituição define como é que vai ocorrer essa eleição. Ela fala o seguinte: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro. Então, a Constituição já define quando será realizada essa eleição, né? Isso para o primeiro turno, quando vai estar à disposição dos eleitores, né, todos os candidatos que eventualmente os seus partidos definiram como que seria possível concorrer a essa eleição, né? E no segundo turno, ou seja, se nenhum dos candidatos tiver aí a votação majoritária, nós teremos o segundo turno, que também tem uma data especificada na Constituição, que seria no último domingo de outubro, se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Então, terminou no ano em que vai terminar o mandato presidencial vigente, nós já teremos a eleição para se definir quem será o próximo presidente, né? Então, no último domingo, no primeiro domingo de outubro do último ano do mandato do presidente atual, nós vamos ter a eleição do presidente, do próximo presidente. Se não for escolhido nessa eleição de forma majoritária no primeiro turno, teremos aí o segundo turno para definirmos quem será o vencedor dessa eleição. Presidente e vice-presidente. Isso foi um tema altamente polêmico no julgamento da chapa Dilma Temer, né, pelo TSE, basicamente porque se tinha uma tese da defesa em que se queria desvincular a eleição do presidente da eleição do vice-presidente. Ao contrário de alguns países em que o presidente eventualmente ou posteriormente pode até escolher o seu vice-presidente, como é o caso dos Estados Unidos, a gente vê isso claramente no House of Cards, que é uma série do Netflix, para quem não conhece, em que um dos personagens ele ascende, né, da Câmara dos Deputados à vice-presidência e da vice-presidência à presidência através de uma série aí de conchavos, de manobras políticas, né? E chegaram até a comparar, né, o enredo dessa série com a nossa sucessão presidencial, perguntando para o Michel Temer se ele tinha assistido esse House of Cards, de tamanha coincidência das situações que estavam acontecendo lá na série e aqui no Brasil, né? Infelizmente, para nós, não tem nada de ficção. Todos esses problemas e esses conchavos e essas situações envolvendo corrupção. Bom, mas voltando à Constituição, ela diz o seguinte, que a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele eleito. Então, o que o ministro Herman Benjamin, ao refutar essa tese da defesa de que a gente poderia desconectar, né, nós poderíamos separar ali a eleição do presidente da do vice-presidente, botando que seria somente culpa da Dilma, por exemplo, tudo que ocorreu de errado no processo eleitoral, o ministro Herman Benjamin fala que ninguém vota no vice-presidente, né? Todo mundo vota no presidente e elege com ele o seu vice-presidente. A Constituição é clara em relação a isso, né? Quando ela diz que quando a gente elege o presidente e o vice-presidente, automaticamente nós estamos elegendo o vice-presidente com ele. Bom, seguindo, como é que vai ser essa eleição? Nós já comentamos lá na frente, quando nós falamos no período em que vai acontecer essa eleição, né? Nós temos aqui como é que serão os votos para essa eleição. Então, será considerado eleito o candidato a presidente que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e nulos. Então, o presidente alcançando ali a maioria absoluta, que seria 50% mais um, né, ele seria automaticamente eleito em primeiro turno, e isso a Constituição deixa claro. Daí vem um famoso mito em relação aos votos que não são válidos, ou seja, os votos brancos e nulos. A Constituição também tem essa previsão.
Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á, desculpem a falta do hífen, pessoal, na hora de transferir, né, o texto aí, a fonte comeu os hífens, então vocês vão ver aí a ausência dos hífens no texto. Nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver maioria dos votos válidos. Votos válidos são aqueles que a gente exclui os brancos e nulos, ou seja, eu só vou contar quem efetivamente votou. Se eu não voto, se eu voto em branco ou se eu voto nulo, meu voto não é válido e ele não vai ser contado. Daí o mito, porque as pessoas imaginam que se uma maioria absoluta ou uma maioria que seja, de qualquer forma, anular ou votar em branco, que nós vamos ter anulado a eleição, que isso vai provocar uma comoção na parte política, demonstrando o descontentamento dos eleitores, mas isso não passa de mito. O que vai acontecer é que só vai computar aqueles votos que foram válidos. A gente sabe que na maioria das vezes alguém vai votar, nem que seja o próprio candidato. Eu costumo brincar que quando tiver isso fechado, que todos forem votar em branco ou em nulo, me avisem que eu vou me candidatar, porque aí eu voto em mim e me elejo, porque meu voto vai ser válido. E ele vai ser contado nos votos em brancos e nulos, não. Então, numa eleição majoritária, isso é o que importa, né? No meu caso do presidente da República, que é eleito, seguindo aí o artigo, em 20 dias, né, quando o primeiro candidato não alcança a maioria absoluta, e vão concorrer os dois candidatos mais votados, né? E deles eleito o que tiver maioria dos votos. Agora já não tem que ser mais maioria absoluta. Então, se em segundo turno dos candidatos tiver lá meia dúzia de votos a mais que o outro, ele vai ser eleito. Não importa mais o fato de ter ou não maioria absoluta. Então, atenção para esse detalhe aí em segundo turno, né? Os dois candidatos mais votados, eleito aquele que tiver maioria dos votos e não maioria absoluta, ok? E se, né, vamos supor que no segundo turno o segundo candidato mais votado, ou o primeiro candidato mais votado, resolve desistir, ou pode ser impedido por qualquer motivo, ou até mesmo morre. Né? Nós tivemos aí na última eleição aí a morte de um candidato em pleno processo eleitoral. Né? O que vai acontecer? A gente vai chamar o próximo mais votado. E se tiver empatado, se eles tiverem a mesma quantidade de votos ali, tanto o terceiro mais votado quanto o quarto mais votado, por exemplo, aí sim o critério de desempate em relação à idade, ou seja, a gente vai considerar como no segundo turno aquele candidato que teve ali mais votado e em empate entre os dois empatados, ou os três empatados, aquele que for mais idoso, ou seja, aquele que tiver uma idade maior. Prazo para posse. Aqui no Brasil a gente nunca teve, até onde eu me lembro, nenhuma situação em que o candidato, por algum motivo, não poderia tomar posse. Eu me lembro bem dessa situação na Venezuela, em que o Hugo Chávez foi eleito. Ele estava muito doente na época e eles estavam meio que forçando a barra para que ele tomasse posse ali. Então ele tinha que de alguma forma tomar posse, porque o objetivo deles, na verdade, é que o Maduro, né, o seu vice, sucedesse o Hugo Chávez ali, né, sem ter que passar por um processo eleitoral. Depois também a gente viu que ele passou por um processo eleitoral, enfim, se foi válido ou não, aí já é uma outra conversa, né, que a Venezuela descamba para uma situação muito pior do que a do Brasil hoje. Tomara que a gente não chegue ao mesmo ponto que eles, eu diria até quase ditatorial. O Maduro foi eleito e hoje ele está lá, né, comandando aquilo que a gente acredita que ainda seja um país. Enfim, espero que aquele povo consiga achar ali um futuro e consigam sair dessa situação em breve. Uma situação de exceção é uma coisa que você não deseja para povo nenhum do mundo. Enfim,
Voltando aqui, a Constituição prescreve para prazo para posse, no parágrafo único, ela afirma que, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, ou seja, enfim, uma catástrofe, qualquer coisa nesse sentido, não tiver assumido o cargo, esse cargo vai ser considerado vago. Né? Então, a gente vai ter aí o processo de uma nova eleição. A Constituição não prevê aqui como seria essa nova eleição, mas eu presumo, fazendo uma interpretação sistemática aí do que seria a forma de eleição quando você tem a vacância do cargo de presidente e vice-presidente, o que a gente vai comentar logo à frente, que seria uma eleição indireta, né, pelo Congresso Nacional. Função do vice-presidente. Essa situação é interessante, porque aparentemente, né, até o momento que a gente há a necessidade de convocar o vice-presidente para assumir, né, o cargo de titular, né, ninguém se lembra qual é a necessidade do vice-presidente. Né? A Constituição prescreve sim um papel para o vice-presidente. No caso aqui, ela fala o seguinte, que ele substituirá o presidente em caso de impedimento, né? Foi o caso da Dilma, por exemplo, que se tornou impedida devido ao processo de impeachment, e suceder-lhe-á na vaga. Então, o Michel Temer ele substituiu a Dilma naquele período do processo de impeachment ali, que poderia se estender por 6 meses, e uma vez que foi concluído o processo de impeachment, ele substituiu a presidente. Né? Além disso, né, não numa situação tão extrema de substituição, a Constituição ainda diz o seguinte, que o vice-presidente, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o presidente sempre que ele for convocado para missões especiais. Então, o vice-presidente ele pode assumir um papel ali mais relevante, mais efetivo do que simplesmente ficar aguardando uma eventual vacância do cargo de presidente, um impedimento qualquer ou uma ausência do presidente para assumir ali o cargo do titular. Vacância. Então, falando de vacância, nós temos aí um momento em que vai haver a vaga, né, em que vai se tornar vago o cargo de presidente da República. Então, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, a vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República. O presidente da Câmara, então atenção para isso, pessoal, muita gente acha que o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, quem chefia o Congresso Nacional é que vai substituir, em primeiro lugar, o presidente da República, não é o presidente da Câmara, ou seja, aquele que aquele que é o responsável pela Câmara dos Deputados, né, que seria aí os representantes diretos do povo, uma vez que o Senado representa os estados, é que vai ser chamado em primeiro lugar para substituir o presidente da República. Em seguida, sim, o presidente do Senado Federal e logo depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. Daí a maior polêmica em relação a essa situação. Várias polêmicas até, aliás, diga-se de passagem. Primeira coisa, a gente voltando no tempo aí um pouco mais, nós temos a situação do Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, envolvido em um mar de corrupção, com uma série de denúncias recebidas pelo Supremo Tribunal Federal, com denúncias gravíssimas até, de contas no exterior, comprovadas. O Supremo entendeu que não poderia, né, haver na linha de sucessão do presidente, ou seja, uma pessoa que poderia ocupar o cargo de presidente da República, ser chefe de Estado e chefe de governo, ser uma pessoa com tantos problemas, ou seja, com tantas pendências e respondendo a tantos processos. Mal sabia o Supremo que em seguida nós teríamos um presidente na mesma situação. Enfim, essa foi a justificativa de suspender o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do seu cargo de presidente. Ou seja, o Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara de forma compulsória pelo Supremo Tribunal Federal, justificando o fato que ele estava na linha de sucessão e que na linha de sucessão não poderia se admitir uma pessoa com acusações, com denúncias tão graves recebidas e em processo de investigação. Né? Hoje o Supremo utiliza de uma justificativa mais ou menos
nesse sentido para afastar outros investigados, outros denunciados aí em processo de corrupção. Enfim, essa foi a primeira polêmica. A segunda polêmica é mais recente em relação à situação da possibilidade de impeachment ou de julgamento do presidente Michel Temer e quem eventualmente viria a substituir o Michel Temer. Né? Não agrada muito a ideia de uma eleição indireta a ninguém, né? Inclusive a mim, apesar de eu entender isso de forma diferente do que me parece ser um certo consenso da opinião pública, essa situação dessa eleição direta, porque ninguém sabe o que pode vir. Né? O fato também de termos um presidente da República eleito em eleição direta também incomoda muito, até mesmo por causa do exercício da democracia. Também por uma questão de legitimidade, hoje em dia, popular, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tem para essa eleição indireta. Qual o que está sendo proposto, então? Uma emenda constitucional para que se alterasse um artigo que a gente vai ver em seguida aqui, que é o artigo 81 da Constituição Federal. Né? Então, esse sucessor aí do vice-presidente, na vacância dos dois cargos anteriores, ele só ocuparia a presidência da República por um período até a convocação das eleições indiretas, que a gente vai ver aqui agora no artigo 81. Então, artigo 81 da Constituição. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição em 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, supondo que fosse impedido o vice-presidente aí num processo de impeachment, o presidente da Câmara, hoje o Maia, né, ele teria que convocar eleições dentro de 90 dias, eleições indiretas, para que se fosse eleito aí um mandato tampão, né, esse sucessor do presidente até o final desse mandato, né, aí por questão de um ano e pouquinho, né, seria o período desse mandato tampão. Enfim, pode-se alterar, através de emenda constitucional, essa situação da eleição indireta passando a ser eleição direta? Muitos entendem, e aí eu me incluo, que não. Tá? Qual seria o motivo disso daí? Nós temos que lembrar que a Constituição ela tem uma série de mecanismos que buscam impedir alterações em seus princípios mais sensíveis, né? Os princípios democráticos, de participação popular, né? Eles têm mecanismos aí que impedem até mesmo que o legislador constituinte derivado, no caso através de emenda constitucional, né, alterem esses artigos, enfim, para tirar, por exemplo, direitos fundamentais, direitos individuais. Então, que elementos seriam estes que possibilitaria uma defesa para algumas partes da Constituição que são eram imprescindíveis para o Constituinte originário? Essas partes seriam chamadas de cláusulas pétreas. E quem traz essas cláusulas pétreas na Constituição Federal é o artigo 60, parágrafo 4º. O artigo 60, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, o que altera a Constituição? São as emendas constitucionais. Quem pode fazer essas emendas constitucionais? É o legislador constituinte derivado, ou seja, o próprio Congresso Nacional, obedecendo ali um processo mais rígido de alteração à Constituição, né? Nós vamos repetir essa ideia à frente. Ele pode alterar a Constituição através de emendas constitucionais, mas essa possibilidade de alteração, ela é intangível, ela não é possível a nenhum é possível ao legislador constituinte derivado fazer qualquer tipo de alteração que ele bem entender na Constituição Federal? Não. Né? Como eu vinha dizendo antes,
é até mesmo uma forma de proteger algumas coisas que são ali, eram ali e são, né, ainda para nós. O que tem de mais básico, né, para a vida de qualquer cidadão, né, os direitos fundamentais, a forma federativa de Estado, ou seja, a divisão de poderes, o exercício, né, da democracia, né, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, se é permitido ao derivado fazer isso, ele poderia, teoricamente, transmutar a Constituição de forma que ela ficasse irreconhecível. Né? A gente poderia, por exemplo, estabelecer a pena de morte, poderíamos retirar o processo democrático de uma vez, já que a gente pode mudar isso na forma como a gente me entender, retirar o processo democrático. Então, para evitar isso, o Constituinte originário criou esses mecanismos que nós chamamos de cláusulas pétreas. Bom, voltando aqui. Então, uma vez que ficou vago o cargo de presidente da República, o seu substituto ali, o seu sucessor provisório vai simplesmente convocar novas eleições indiretas para a substituição dos cargos que eram vagos. Né? Agora, para a gente concluir, vamos falar rapidamente aqui de processo legislativo, né? Como vimos dizendo, a possibilidade ou não de eleições diretas. Né? A gente sabe que essa ideia, né, de eleições diretas, talvez também em função de um certo candidato a presidente que tem uma possibilidade grande de ser eleito e outra maior ainda de ser preso, né? Essa ideia, então, de uma eleição direta, ela pode, porventura, ferir, como eu disse, elementos da própria Constituição e ser inconstitucional. Né? Voltando e explicando melhor como isso vai acontecer, ou como aconteceria se fosse possível, enfim, como é que a gente altera a Constituição? A gente altera a Constituição através de emendas à Constituição. Nós tivemos várias aí nos últimos tempos, né? Atualmente já está até acima de 80 emendas constitucionais. A Constituição foi alterada por diversas vezes pelo legislador constituinte derivado, em inúmeros alterações, modificações, implementações, ampliações, né? E a partir daí nós temos uma modificação no que seria a nossa norma mais importante, a base do nosso ordenamento jurídico. Então, o que é um ordenamento jurídico, assim falando rapidamente? O ordenamento jurídico é o conjunto de leis e normas que regem todo um país, enfim, as normas de um país, todo o sistema judiciário, o sistema legal, né, ele vai ser composto por uma série de normas, algumas até mesmo não escritas, né, normas que a gente chama de consuetudinárias, que são dos costumes, normas que às vezes não foram nem produzidas pelo processo legislativo desse mesmo país, enfim, isso a gente chama de ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, via de regra, ele vai ser constituído por normas produzidas pelo nosso processo legislativo. Então, o que é o processo legislativo? Então, é o processo em que a gente produz leis. Né? Esse processo legislativo ele vai ser atividade precípua do poder legislativo. Né? Não significa que os outros poderes não podem eventualmente produzir normas, mas isso é papel do poder legislativo. Né? E como o poder legislativo vai fazer isso? Quais são essas normas pré-existentes a serem criadas pelo Poder Legislativo? Né? A emenda constitucional, nós já falamos, né? Que é um processo legislativo bem mais moroso, mais complicado, e assim tem que ser, em virtude da posição da Constituição no ordenamento. As leis complementares, que também um pouco menos que a Constituição, mas também
são um processo moroso em que tem que haver um consenso maior para que elas possam ser aprovadas, né? As leis ordinárias, a gente tem que lembrar daquilo que é corriqueiro, normal, comum, né? Em que serão as normas do dia a dia do processo legislativo, serão as normas comuns em que não há necessidade de um processo legislativo mais rígido para que isso possa acontecer, né? Por exemplo, no caso das leis ordinárias, elas vão poder ser aprovadas por maioria simples nas duas, no Senado e na Câmara. As leis delegadas, que vão ser exceção no ordenamento, em que provavelmente o Congresso vai estar delegando aí ao chefe do Executivo a possibilidade de, em situações específicas, produzir ele mesmo leis para fazer essas organizações, por exemplo, em relação a cargos públicos, etc. As medidas provisórias, que já são normas, como eu disse, que são exceção à regra do Poder Legislativo produzindo as leis. Nesse caso, são produzidas normalmente pelo chefe do Executivo, né? Tanto o presidente da República quanto os governadores podem, eventualmente, produzir medidas provisórias. A gente vê isso sendo largamente utilizado pelo chefe do Executivo Federal. Os decretos legislativos, né, que, por sua vez, são normas também produzidas pelo Legislativo, mas para situações específicas, né? Por exemplo, um decreto legislativo ele pode ser responsável por regulamentar uma medida provisória que não foi recepcionada pelo Congresso Nacional, que não foi convertida em lei, né? Aquele período em que a medida provisória teve validade, como vai ser regido ali o direito naquele período. Isso pode ser feito por um decreto legislativo. Por fim, as resoluções, em que a própria Constituição vai trazer os momentos em que as resoluções vão ser utilizadas. Por exemplo, nós temos resoluções do Senado Nacional, do Senado Federal, para estabelecer alíquotas mínimas em relação a tributos, do ICMS, por exemplo, alíquotas máximas em relação aos outros tributos, do TCMD. Enfim, cada norma do processo legislativo vai ter um processo de aprovação mais ou menos rígido e uma função específica, né, em que vai ser determinado muitas vezes pela Constituição qual a função dessa norma. Para a gente fechar a aula aí, nós temos aqui um exercício rápido da Consulplan. Presidente da República é correto afirmar que será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, computados os em brancos e os nulos. Voto em branco e nulo pode ser computado? Nós sabemos que não. Vão ser considerados somente os votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á os remanescentes o mais idoso. Esse mais idoso, pessoal, na verdade, é uma exceção. Só vai ser convocado o remanescente se houver empate entre os candidatos com maior votação. Então, aí sim nós vamos convocar o mais idoso. Letra C. Em caso de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Correta essa assertiva. Isso aqui é exatamente o texto da Constituição. Mesmo a gente vê que mesmo um cargo de nível superior, a Consulplan adora cobrar a memorização de artigo aí, no caso, o artigo da Constituição. Letra D, só para a gente fechar, a eleição do presidente importará do vice-presidente com ele registrado e ambos, sem licença da Câmara, não poderão se ausentar do país
por um período superior a 10 dias. Isso não está no nosso edital, mas esse prazo aqui é 15 dias, né? E a autorização é do Congresso Nacional, tá certo? Então, nós temos aqui uma série de erros em relação a essa assertiva letra D. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando essa aula por hoje. Espero que tenha sido satisfatório. A gente não tem muito hábito de gravar isso para colocar à disposição de vocês, mas não busca aí de a gente oferecer um serviço de mais qualidade, não deixar passar nada. A gente vai incluindo essa parte e eu devo tentar trazer alguma coisa a mais para vocês aí para complementar melhor o nosso tema, que é muito vasto. Infelizmente o tempo é muito curto até da prova. Tchau, tchau e até a próxima.